Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 é um cântico de autoridade e poder divino. Ele nos fala sobre o plano de Deus, que, apesar das tentativas humanas de desafiá-lo, prevalece com soberania. O salmista descreve como as nações e os reis da terra tentam se rebelar contra Deus, mas suas ações são em vão. A voz do Senhor ressoa com autoridade, reafirmando seu domínio absoluto sobre tudo, inclusive sobre os governantes da terra. O salmo é um lembrete de que a resistência a Deus é fútil e sem sentido. O salmista declara que o Senhor tem o poder de estabelecer e rebaixar reis. Ele próprio escolheu um rei, e essa autoridade é inquestionável. O salmo também fala do Filho de Deus, que foi designado para governar sobre a terra, recebendo como herança as nações. A figura do Filho aqui é central, apontando para Jesus, que cumpre essa promessa de domínio divino. A autoridade de Deus é absoluta e ninguém pode contestar sua vontade. Nos versículos finais, o Salmo chama os governantes e todas as autoridades da terra a se submeterem ao Senhor, adorando-o com respeito e reverência. Quem se opõe a essa autoridade sofrerá as consequências, enquanto os que se refugiam em Deus encontram felicidade e proteção. O Salmo enfatiza a necessidade de reconhecimento e humildade diante do poder divino. O Salmo também ressalta a ira de Deus contra aqueles que desafiam sua soberania. No entanto, ele oferece um caminho de salvação para aqueles que se humilham e aceitam sua autoridade. O Salmo é, assim, um convite à reflexão sobre a relação do homem com Deus e o reconhecimento de sua autoridade. A atitude de se render ao poder de Deus é um ato de sabedoria e proteção. A mensagem central deste salmo é a soberania de Deus e a certeza de que, por mais que as tentações e os desafios da vida pareçam poderosos, nada pode prevalecer contra o plano divino. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Em momentos de conflito e dúvida, esse salmo nos lembra que o Senhor é o soberano. Você tem reconhecido a soberania de Deus em sua vida, mesmo diante das dificuldades? Primeiramente, o Salmo 2 destaca a tentativa inútil das nações e líderes humanos de desafiar o poder divino. Essa resistência é retratada como uma ação fútil, pois Deus é o único soberano e seus planos são imutáveis. Quando os governantes tentam se rebelar, eles acabam agindo contra algo que não podem controlar. Esse ponto nos ensina que a vontade de Deus prevalecerá sempre, independentemente dos esforços humanos. Outro ponto essencial é a confirmação de que Deus escolhe seu rei, e este é imbatível. A ideia de um rei ungido por Deus
nos leva à figura de Cristo, que é o Rei dos Reis. Deus deu ao seu Filho a autoridade para governar sobre todas as nações. Ele é o centro de toda a autoridade celestial e terrena. Para os cristãos, essa é uma referência direta a Jesus, que, como Filho de Deus, trouxe a salvação e o reino eterno. O Salmo também fala da ira de Deus contra aqueles que desafiam seu poder. A ira divina, porém, não é impulsiva, mas justa, e visa a correção daqueles que estão em erro. A ira de Deus é uma consequência natural da desobediência e da arrogância humana. É um lembrete de que, apesar do amor divino, a justiça de Deus não falha, e ele pune aqueles que insistem em resistir à sua vontade. Por outro lado, o Salmo enfatiza que aqueles que se refugiam no Senhor encontram verdadeira felicidade e proteção. A promessa de bem-aventurança é dada àqueles que se submetem à vontade de Deus. O Salmo termina com um convite à humildade, exortando os governantes e todos os povos a reverem suas ações e reconhecerem a autoridade de Deus. Este ponto de submissão é um tema constante nas Escrituras. A urgência da mensagem do Salmo é clara. Aqueles que resistem ao Senhor enfrentam consequências graves. O Salmo não oferece espaço para neutralidade, mas exige uma decisão clara em relação a quem se deve servir. Deus oferece seu poder e proteção àqueles que se alinham com sua vontade. Ao final, o Salmo nos convida a refletir sobre nossa atitude diante de Deus e a importância de viver de acordo com seus princípios. Você tem se alinhado com a vontade de Deus ou resistido ao seu plano? Na visão espírita, o Salmo 2 é um claro reflexo da justiça divina que se manifesta de acordo com as ações dos seres humanos. O Espiritismo ensina que a lei de causa e efeito, ou karma, está presente nas ações de todos os indivíduos e governantes. Aqueles que se opõem à vontade divina, como descrito no Salmo, inevitavelmente colherão as consequências de seus atos. A oposição à vontade divina é vista como um ato de ignorância, que, por fim, leva ao sofrimento e à correção espiritual. Ao mesmo tempo, o Espiritismo enfatiza a importância de se refugiar no Senhor, como está descrito no final do Salmo. Para os espíritas, a felicidade e a paz só podem ser alcançadas quando nos alinhamos com as leis divinas e buscamos viver em harmonia com elas. Essa mensagem de acolhimento e proteção divina está diretamente relacionada à ideia de que a verdadeira segurança não vem do poder terreno, mas da conexão com o plano espiritual superior. O Salmo também pode ser interpretado como uma afirmação de que todos os seres humanos, independentemente de sua posição social ou poder, devem se submeter à lei divina. No Espiritismo, isso é entendido como um convite à humildade e ao autoaperfeiçoamento. O reconhecimento de que somos todos filhos de Deus, com a responsabilidade de evoluir espiritualmente, está no cerne dessa mensagem. A resistência a essa evolução, portanto, só nos leva ao sofrimento. Além disso, a visão espírita ensina que, ao seguirmos o caminho do bem, somos protegidos e assistidos pelos espíritos superiores. Eles ajudam a orientar nossas escolhas e nos auxiliam na luta contra as dificuldades da vida. Assim, o Salmos nos lembra de que, ao nos entregarmos à vontade divina, não estamos sozinhos em nossas jornadas. Podemos contar com a ajuda dos espíritos que trabalham em nome do amor e da justiça. A ira de Deus, representada no Salmo, pode ser vista como a força corretiva da lei divina que atua em nossas vidas, promovendo o aprendizado e a evolução. No Espiritismo, a reencarnação é a forma como essa correção se manifesta ao longo do tempo,
Cada um de nós terá a chance de corrigir suas falhas e buscar a paz através da renovação interior. Você tem se deixado guiar pela justiça divina ou tem resistido ao processo de evolução espiritual? Este salmo é especialmente relevante nos momentos de dificuldade e conflito, quando as adversidades da vida parecem nos esmagar e sentimos que estamos sendo desafiados por forças que não conseguimos controlar. O Salmo 2 nos lembra de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse salmo nos dá a certeza de que, por mais que as circunstâncias pareçam difíceis, Deus já estabeleceu o seu plano e nada pode frustrá-lo. Ele também é útil em momentos de incerteza sobre a nossa posição na vida. Se você se sente perdido ou sem direção, este salmo serve como um lembrete de que, ao se submeter à vontade de Deus, você estará seguindo o caminho certo. Muitas vezes, as dificuldades surgem porque resistimos ao plano divino ou tentamos seguir nossos próprios caminhos, ignorando as orientações de Deus. Este salmo nos chama a refletir sobre a necessidade de confiança no Senhor. O Salmo 2 também é indicado quando você se depara com a resistência das pessoas ao seu redor. Quando enfrentamos críticas, desafios ou tentativas de nos desviar do nosso propósito, o Salmo nos lembra de que a oposição humana não tem poder diante do plano de Deus. Em vez de se preocupar com as ações alheias, devemos focar na nossa caminhada e na nossa fé. Deus está acima de todas as circunstâncias e nos guia através de sua vontade. Esse salmo é ainda mais relevante quando estamos nos questionando sobre nossa fé ou sobre a justiça divina, em momentos de dúvidas espirituais. Quando nos perguntamos por que as coisas não acontecem como gostaríamos, o Salmo nos chama a confiar em Deus e aceitar sua soberania. Ele nos lembra que mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, o plano divino é perfeito e nos conduz ao bem maior. Por fim, este Salmo é uma excelente leitura em tempos de medo ou insegurança. Quando nos sentimos ameaçados por forças externas ou quando nossas preocupações tomam conta de nossa mente, o Salmo nos assegura de que, ao nos refugiar em Deus, encontramos paz e segurança. Ele nos lembra de que Deus é a nossa rocha firme. Você tem se voltado para Deus nos momentos de desafio, buscando a sua proteção e orientação?